basicamente, inicialmente, da jornada de trabalho. Porque quando a gente fala de folha de pagamento, nós estamos falando de jornada de trabalho. Tá? Folha de pagamento, a base dela é a quantidade de horas que eu trabalhei durante a semana. Tá? Em cada semana daquele mês. Tá? Então vamos lá. Jornada de trabalho. Duração normal do trabalho, não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Isso é o que está na Constituição Federal. Vocês, por exemplo, aí na prefeitura, devem trabalhar menos. Vocês trabalham 40 horas. Então vocês trabalham 5 dias de 8 horas, sem problema nenhum. Todo mundo é mensalista, então vocês não têm que dividir descanso semanal remunerado. O valor total corresponde a 30 dias de trabalho. Tá? Se alguém faltar, você faz o desconto de um dia. Tá? É exatamente isso. E aí tem o repouso semanal remunerado. Tá? Que são os incisos 13 e 15 do artigo 7 da Constituição Federal e o parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal. Tá? Regulamentação para servidores estatutários deve ser realizada em consonância com a Constituição Federal na legislação que dispõe sobre o regime jurídico e estatuto. Tá? E aí eu coloquei aqui também o artigo 19 da Lei 8.112, tá? Que é o estatuto. Mas para vocês isso não usa, tá? Vocês vão usar sempre essa regra básica, ou seja, vocês trabalham 8 horas, 5 dias por semana, que dá 40 horas, então vocês já cumpriram. E sempre o mês de vocês vai ter 30 dias. Tá? Então sempre o seu cálculo vai ser realizado com 30 dias. Tá? 30 dias corridos. Vocês usam o mês comercial, tá? O mês comercial tem 30 dias. Não importa que fevereiro teve 28. Você paga 30 dias, tá? Certo? Então, por exemplo, fevereiro. Se a pessoa faltou um dia em fevereiro, você vai pegar a remuneração dele, dividir por 30 e descontar um dia. Tá? Ah, mas teve só 28 dias. Não importa. Não importa, porque você usa, como vocês são mensalistas, vocês usam sempre o mês comercial. O mês comercial, ele tem sempre 30 dias. Tá? Mesmo que o mês tenha 31, ele vai, ou 28 ou 29, ele vai ter 30 dias. Tá? Tá bom? Por serem mensalistas. Isso é algo que é o normal no cálculo de folha de pagamento, tá? Aqui tem um cálculo de 44 horas, que é um cálculo simplificado, tá? Como vocês não trabalham 44 horas, você não precisa aplicar cálculo nenhum. Você vai aplicar o cálculo normal de 40 horas, tá? Sempre, tá? E aí a gente tem aqui a questão. A CLT, ela tem uma regra que é o que a gente chama de tempo à disposição. Tá? Isso foi colocado pela Lei 13.467 de 2017. Tá? Aqui a situação do tempo à disposição. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordem, salvo disposição especial expressamente consignada, tá? É o artigo 4º da CLT, tá? Ou seja, não é aplicado a servidores estatutários, mas vocês que são seletistas têm que obedecer isso, tá? E aí ele fala o quê? Aqui, por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 dessa consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer
nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então, por exemplo, vocês como seletistas, vocês têm que tomar cuidado com convocação para a pessoa ficar fora do horário no trabalho, tá? Porque se ele ficar espontaneamente, não há o que se falar em pagamento de horas extraordinárias. Agora, se houver qualquer tipo de convocação, tipo assim, fulano vai fazer aniversário e nós vamos fazer uma festinha aqui depois do expediente, tá? Se você falar que ele tem que ficar, se é chefe dele, falou, ele vai poder cobrar hora extra da festinha, tá? Agora, se ele ficar porque ele quis, não há que se falar, que é o que a gente chama de atividade de relacionamento social, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões de, vamos ficar depois do horário, vamos isso, vamos aquilo, porque não é. Tem que dar saída. Tem que dar saída e voltar para a festinha lá, tá? Entendeu? E isso, inclusive, já tem decisão do TST nesse sentido, tá? Porque já houve questionamentos desse tipo. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado quando a gente fala dessa questão vamos fazer uma festa para comemorar aniversário aqui no trabalho, né? Tá? Ou faz no horário de trabalho, todo mundo está lá, ou então faz depois do horário, mas não convoca. Deixa a critério da pessoa se ele quer ou não ficar, tá? E geralmente não é bom que a chefia direta ou alguém faça convites, porque esse convite pode parecer uma convocação, tá? Bem, e aí a gente tem algumas jornadas especiais de trabalho, que são referentes ao exercício de profissões específicas e regulamentadas por lei federal. Aqui na apostila eu coloquei algumas, na página 51, eu coloquei algumas com a base legal, tá? E a jornada que está estipulada lá na lei federal, tá? Outras situações como médicos, advogados, professores, tá? Que tem jornadas especiais, tá? E existe um outro tipo de jornada que vocês que são seletistas, já está regulamentado na própria CLT, que é a chamada escala 12/36, tá? A pessoa trabalha 12 horas e descansa ininterruptamente nas 36 horas subsequentes, em uma espécie de compensação de jornada, tá? Se na segunda-feira ele trabalhou das 10 às 22, seu próximo dia de trabalho será na quarta-feira também das 10 às 22 horas. Tá? Deve ser concedido o intervalo entre a jornada, almoço e jantar de no mínimo 1 hora, caso contrário é devida a indenização pelo intervalo suprimido ou não concedido. Se estatutário e não existe regulamentação específica, será considerado hora extra. Com a entrada em vigor da Lei número 13.467, essa escala passou a ter previsão legal para os servidores seletistas, ou seja, não precisa nem ter regulamentação, a própria CLT já trata da escala 12/36, tá? Agora, uma coisa que eu gosto de falar dessa escala é que não existe a possibilidade do servidor fazer hora extra, tá? Porque se ele fizer hora extra, ele vai quebrar a escala. Porque ele trabalha 12 horas e folga 36 na sequência. Se ele fizer hora extra nessas 36 horas, ele acabou a escala. Porque ele quebrou as 36 horas obrigatórias de descanso, tá? Então não pode fazer hora extra quem faz escala 12/36. Certo? E é algo que a gente cansa de falar, mas é difícil isso, tá? Bem,
Aí tem a jornada de trabalho, intervalo ou descanso intra-jornada. Não é considerado no cálculo da jornada de trabalho, não é remunerado e é obrigatória a sua concessão. Se não houver a concessão desse período de descanso, deverá ser efetuado pagamento indenizatório com acréscimo de 50% do período suprimido. Não é hora extra, tá? É uma indenização por ele ter trabalhado no horário de almoço ou parte do horário de descanso dele, tá? A não concessão do intervalo intra-jornada não significa horas extras, mas apenas a indenização do período não concedido. E ela tem algumas regras, por exemplo, se a jornada for contínua, superior a 6 horas, que é o caso de vocês trabalham 8 horas por dia. Então, vocês têm que ter um intervalo de 1 a 2 horas, tá? Inclusive, a CLT fala que não pode ultrapassar 2 horas esse intervalo, tá? E a jornada contínua de 4 a 6 horas, 15 minutos após 4 horas. E se tiver jornada de até 4 horas, não tem nenhum tipo de intervalo, tá? Até 4 horas. Por exemplo, o médico que tem 20 horas semanais de trabalho, ele trabalha 4 horas por dia, então ele não tem intervalo intra-jornada. Tá? Por quê? Porque ele trabalha 4 horas. Tá? Ele teria que trabalhar mais horas para ter 15 minutos, ou 8 horas, mais de 6, para ter de 1 a 2 horas, tá bom? Essa é a questão da intrajornada. Aí existe uma outra questão, que é o intervalo interjornadas, que é o período de descanso de 11 horas contínuas entre o término de uma jornada e o início de outra jornada de trabalho. Tá? Então, por exemplo, na hora que você sai do trabalho num dia e você entrar no trabalho no dia seguinte, tem que ter no mínimo 11 horas de descanso, tá? Entre o término de uma jornada e o início da próxima jornada no dia seguinte. Tem que ter pelo menos 11 horas, tá? E não pode ser absorvido pelo descanso semanal remunerado. Por exemplo, se você trabalhar no sábado e no domingo, tá? Às vezes você não consegue fazer o período, porque o descanso semanal remunerado, ele obrigatoriamente é de 24 horas, tá? Um dia inteiro, tá? E mais as 11 horas, então, por exemplo, entre a sua saída na sexta-feira e o seu retorno na segunda, você tem que ter ficado no mínimo 35 horas sem trabalhar, tá? Então, isso é importante seguir essa regra, tá? Que aí isso vale também para, por exemplo, a pessoa vai precisar trabalhar no domingo, no sábado e no domingo, mas ele vai folgar na segunda-feira. Não, sem problema, sem problema. Só que essa segunda é considerado o descanso semanal dele, tá? É hora extra. É hora extra, que pode ser paga ou não. De repente você dá uma compensação, um descanso para ele em outro dia da semana. Não há problema nenhum, tá? Inclusive a própria CLT trata desse assunto. Ela aceita que você dê um descanso para a pessoa, tá? Não há problema nenhum com relação a isso, tá? Fazer a compensação. Por exemplo, a pessoa trabalhou domingo e aí ele vai folgar na terça-feira. Agora, essa regra do intervalo interjornada, ela tem que ser cumprida, tá? Tem que ser cumprida, tá bom?